A Web Rádio Fraternidade apresenta o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmier. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza. Olá, amigos da Web Rádio Fraternidade. Aqui é Ana Tereza Camasmier e hoje vamos começar nosso programa Palavras para a Alma. Estar aqui conversando com vocês é algo que me dá muita alegria, pois pretendo falar da minha alma, na intenção de que estas palavras possam tocar a alma de vocês também. E parece que temos poucos espaços e oportunidades para que a gente possa falar desses assuntos que nos são tão caros e essenciais, não é? Parece que conversar sobre as questões espirituais é algo que deve ficar restrito às instituições. Mas o Espiritismo oferece uma reflexão muito importante nesta questão. Conversar sobre religião, sobre as questões espirituais, é na verdade conversar sobre a nossa conexão conosco mesmos. E nesta conexão tão sagrada, tão íntima, nós estamos, na verdade, em ligação com o Criador, com a nossa fonte de vida. E o que pode ser mais importante do que estarmos em sintonia com a nossa essência, em contato com a verdadeira vida? Então, convido vocês para essa grande viagem junto comigo. E já que estamos falando de vida, eu abri aqui o livro Pensamento e Vida, na página 99. E tem uma frase de Emmanuel que me tocou muito e eu gostaria de compartilhar com vocês. Ele diz assim: a humildade é o reconhecimento de nossa pequenez diante do universo. Isso me deu a pensar. A frase convida a reconhecer, ou seja, dar a conhecer outra vez alguma coisa. Mas é claro que nós sabemos que somos pequenos diante de Deus. Certamente Emmanuel não estaria dizendo o óbvio para a gente. De que pequenez então Emmanuel se refere? O que seria reconhecer a nossa pequenez? O nosso benfeitor afirma que sermos humildes está na razão direta do nosso tamanho. Então, podemos estender para o seu contrário, que seria o orgulho, e entender que o orgulho então se dá quando a gente quer ter um tamanho que a gente não tem, nem é. Ainda nessa linha, acreditar que a gente tem um tamanho maior ou igual a Deus, ou quando a gente recusa que Deus existe, é, em primeiro lugar, não aceitar o que vem do universo ao nosso encontro. Ou seja, quando a gente se sente muito inconformado diante do que nos acontece. O estado de orgulho da alma se dá, então, quando consideramos que tudo que nos acontece de desagradável, de difícil, de sofrido, certamente não era para estar acontecendo conosco, como se tivesse havendo um equívoco do universo. Sabe aqueles momentos em que a gente sente uma revolta interior e a gente pensa assim: onde é que está Deus que não está vendo isso? Que não impede disso estar acontecendo? Mas se eu faço tudo tão direitinho, por que eu estou sofrendo desse jeito? Será que há alguma coisa de errado para eu sofrer assim? Eu não sou uma má pessoa? Enfim, acho que a gente vai colecionando um monte de frases que vêm desse lugar da inconformação, que a gente tem uma sensação enorme de desproteção, de desamparo, de abandono. E nesse momento contagia todos os nossos pensamentos e as emoções. São nessas circunstâncias que a nossa fé se desmancha e pouca coisa ou poucas pessoas, talvez ninguém, pode verdadeiramente nos consolar
e temos muito pouco ou condições de nos agarrar a alguma coisa. Quando a gente está sintonizado nesse clima, nessa qualidade de vibração, a nossa percepção se torna muito reduzida. Porque sentimentos reativos, como raiva ou então o medo, encurtam muito a nossa possibilidade de enfrentamento da realidade. Assim como a raiva pode nos impulsionar a ações que trazem arrependimentos mais na frente, o medo pode nos paralisar a ponto de sofrermos pelo tempo perdido. Sabe que na atmosfera do orgulho, da inconformação, a gente fecha totalmente as portas para qualquer ajuda espiritual. Porque quando a gente perde conexão conosco mesmos, perdemos ao mesmo tempo a condição de receber auxílio espiritual. Não é que a espiritualidade esteja distante, não. Os nossos protetores espirituais permanecem quietos, esperando uma pequena janela para nos auxiliar. Qualquer abertura serve. Mas será que nesse estado a gente está disponível para essa ajuda? Os espíritos amigos trabalham de mãos dadas com a nossa abertura e a nossa disponibilidade de receber amparo. E é por isso que, se a inconformação se tornar a nossa companheira presente, nosso terreno mental se torna estéril. Não há semente do bem que possa crescer no solo da dúvida ou no solo da revolta. Emmanuel lembra, então, nessa mesma página, que nós somos recém-saídos de nossas tramas de sombras e que nos mantermos neste clima energético é estarmos mais emaranhados intensamente nestas sombras. Então, amigo, se a gente se demorar muito tempo no sofrimento, essa situação nos pede uma decisão. Qual é o tamanho que eu quero ter diante do Criador? Na verdade, qual é o tamanho que eu adoto diante do Criador? Não é incrível isso? É uma decisão. A misericórdia divina é uma coisa espetacular, porque nosso Pai conhece a nossa imaturidade moral e a nossa consequente arrogância em querermos controlar, conforme os nossos desejos, o curso dos acontecimentos da nossa vida, como se a gente fosse o centro do universo. Mas o universo não gira ao nosso redor. Mas Deus envia sempre, sempre, novas oportunidades de ampliação do nosso olhar. Deus nos envia por amor, mensageiros do bem, que se utilizam de caminhos imprevisíveis para que essa conexão conosco mesmos possa acontecer. Porque ausente da nossa própria companhia, fora do nosso centro, a nossa alma não encontra condições de se alimentar do pão do Pai Nosso. Assim, incessantemente ocorrem investidas espirituais para interromper esse fluxo de energias negativas que estamos envolvidos, a fim de que possamos em algum momento ocupar o nosso lugar legítimo de filhos de Deus. Porque filho é sempre pequeno diante do Pai. Essa pequenez que Emmanuel está se referindo, ela é necessária e indispensável para que possamos receber, para que possamos nos alimentar do fluxo divino. Um exemplo disso é quando um amigo distante que resolve nos telefonar e aí traz uma notícia diferente, ou um convite para algo salutar, ou um abraço amoroso de algum companheiro da casa espírita ou de algum outro espaço, ou um livro que alguém nos oferta inesperadamente, uma conversa positiva que acontece com um colega de trabalho, um convite para algo que considerávamos esquecidos, encontrar com alguém de repente na rua e que assim pode interromper aquele fluxo de pensamentos obsessivos que não param de rodar em nossa cabeça. E como não falar das flores que podem trazer um carinho divino perfumado e do sol que ilumina nosso quarto inteiro de manhã?
É uma questão da gente olhar para esses pequenos detalhes que a misericórdia divina nos envia todo dia. Porque a vida segue incessantemente seu curso, independente da nossa teimosia e nos permanecermos inconformados. Então, reconhecer a nossa pequenez, vamos ver aqui, é a gente reconhecer que a gente é pequeno mesmo. É a gente admitir e se colocar enquanto tal diante dos acontecimentos da vida. Não é que a gente não saiba que é pequeno, falta concordar com a pequenez e com as consequências diretas de sentir-se deste tamanho. Reconhecer nossa pequenez é abrir mão de controlar os outros, de controlar as situações e assim ampliar o olhar para descobrir para onde nos aponta o que nos acontece. Isso é adotar uma postura madura e compreender que há razões para além da nossa vontade ou do nosso entendimento para que as coisas aconteçam de uma maneira e não como nós gostaríamos que fosse. Então, desenvolver a humildade é cuidar da nossa teimosia, é concordar com os caminhos divinos. Esta é a sugestão que a espiritualidade nos traz para que possamos sobreviver aos acontecimentos difíceis, tanto quanto nos alegrarmos com as conquistas sem que se tornem troféus egóicos. Não é à toa que Joana de Ângeles, lá no livro Psicologia da Gratidão, nos convida à conquista do estado de gratidão. Gratidão a Deus, ao que de bom e também a tudo que difícil se apresentar para nós. Porque tudo pode contribuir para o nosso crescimento e consequente libertação espiritual se a gente deixar, se a gente permitir. Ou seja, se pudermos nos sintonizar com a pequenez, se nós nos prostrarmos diante do mistério da vida, se pudermos nos entregar diante do que não podemos compreender agora ou imaginamos não poder suportar, aí sim é que a nossa humildade começa a nascer. Mas ela nasce, vejam bem, não é da fraqueza da alma, pelo contrário, não tem nada a ver com impotência. Ela nasce dessa coragem para admitir que nós somos criaturas divinas em processo de crescimento e que tudo o que nos acontece nos convoca, nos convida a estar a serviço de algo maior do que a nossa compreensão cognitiva possa enquadrar. É preciso ter muita força para nos entregarmos nos braços de Deus e dizer do fundo do nosso coração: sim, obrigado, Senhor, que seja feita a sua vontade. A Web Rádio Fraternidade apresentou o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmier. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza.